A paz de Deus a todos, que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Mais uma oportunidade o Senhor nos dá aqui de estarmos falando da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua glória, das maravilhas que Ele opera no nosso meio. Operava, opera hoje e continua operando. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Alfa e o Ômega. Se as coisas hoje estão mudadas, se as coisas hoje estão mais moderna, avançada, se a frieza está tomando conta do povo, não é por causa de Deus, não é por causa do que o poder de Deus se diminuiu, ou Deus está mais fraco, não. Se hoje, mediante essa pandemia, muitos estão perdendo a força, muitos estão desanimados, não é por causa de Deus. Talvez o ser humano, o homem, né? A gente que serviu a Deus longos anos, a gente veio de um tempo bom da congregação, um tempo onde nós orávamos muito, buscávamos muito, nós víamos muitas obras, muitos prodígios, maravilha, nós sentia Deus pertinho de nós. Eu sinto falta daquele calor, sabe? Daquele avivamento, daquela presença de Deus. Hoje você entra dentro dos cultos, dentro das igrejas, aquelas palavras que são, parece que todos os dias, parece que já é a mesma palavra, não tem mais aquela inspiração de Deus, não tem mais aquela virtude, aquela força, aquele poder. Antigamente você ia buscar a palavra de Deus e Deus falava com você, você poderia ter certeza, se Deus falasse com você, cumpria, tinha obra, tinha milagre. Mas nós cremos, estamos aqui porque eu ainda creio no Deus que liberta, que transforma a vida do homem, o Deus que sara, o Deus que renova, o Deus que abençoa. Quantas obras a gente presenciou e viu, pessoas que a gente encontrou no caminho da oração, até mesmo na igreja, que as pessoas chegando-se até Deus, muitas vezes desempregadas, muitas vezes sem ter um carro, uma casa, sem ter nada, e através ali congregando, ouvindo a palavra, se abrindo para Deus, o Senhor indo transformando, o Senhor ia abrir as portas, o Senhor abençoando material, espiritual, sentimental, financeira. Nós vimos muitas obras, Senhor. Quantas pessoas Deus exaltou nesse caminho que a gente viu, nesse caminho de oração, de estar no meio dos irmãos do povo de Deus. Eu lembro que um dia eu tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele não gostava de levar a cesta básica embora. Ele todo mês ele vendia para mim e eu deixava aquela cesta básica no porta-mala do carro, e eu sempre deixava ali porque se aparecesse alguma necessidade, alguém passando fome, assim, que a gente fazia muita visita, o Senhor sempre nos enviava em algum lugar, em alguma casa. E eu lembro que quando eu peguei aquela cesta básica e eu coloquei dentro do meu porta-mala, eu lembro que a voz de Deus bradou comigo. E o Senhor me disse: você vai levar essa cesta básica lá em Minas Gerais. Eu falei: Senhor, mas daqui lá dá 400 quilômetros, Senhor. É mais fácil eu ligar por irmão lá de... Quanto que eu vou gastar? Eu contendendo com Deus. Falei: Senhor, quanto que eu vou gastar de gasolina? Isso era uma terça-feira. E quanto que eu vou gastar, Senhor, para ir lá 400 quilômetros? Então eu vou ligar por irmão. Se o irmão está passando necessidade, eu vou ligar por irmão. Eu vou pegar e vou depositar para ele os 100 reais, que é o valor da cesta básica, e eu não preciso ir lá. Quando eu falei assim para Deus, o Senhor falou comigo: não, você vai ter que levar lá. Eu falei: então tá bom, Senhor, eu vou ver o caminho que Deus vai criar e vamos fazer a tua vontade. Isso foi numa terça. Após o culto de sábado, nós reunidos na casa dos nossos irmãos, conversando da grandeza das obras que Deus fazia no nosso meio, uma irmã elevou a voz e disse assim: olha, essa semana, essa noite, esses dias atrás, eu sonhei com o irmão lá de Minas Gerais. E eu sonhei, eu falei para ela: mas o que você sonhou, irmã? Eu sonhei que ele estava numa grande necessidade material. Nisso que ela falou aquilo, o outro irmão também disse: eu tenho uma cesta básica em casa. O outro também falou: eu também tenho uma cesta básica em casa. E o outro disse: eu tenho meia cesta básica, a casa que a gente estava, né? E eu tinha uma cesta básica em casa. Mediante aquele movimento de Deus, eu falei: eu também tenho uma cesta básica no meu porta-mala. E Deus falou para mim que era para levar essa cesta básica lá. Mas mediante o sonho, mediante essa que Deus está preparando, nós vamos para lá agora, irmãos.
Era por volta de meia-noite e pouco, nós conversando aquele assunto, irmãos, e nós saímos daqui até arrumar as coisas tudo, saímos daqui por volta de 3 horas da manhã, 400 quilômetros. A estrada é boa, Fernão Dias, mas quando sai da Fernão Dias tem uma estrada que é muita curva, você vai mais devagar, e nós ia cansado, parava no acostamento, dormia um pouquinho e continuava, dormia um pouquinho e continuava. Chegamos lá, irmãos, por volta de mais ou menos 9 horas da manhã. E quando nós chegamos naquela casa, o irmão nos recebeu com aquela alegria, pegou a sua esposa e seu filho e correu para o mercado para comprar pão para nós tomarmos café. E quando ele saiu, irmão, a primeira coisa que veio sobre a minha mente, eu corri para abrir a geladeira. Irmão, só tinha água dentro da geladeira. E quando eu abri os armários dele, não tinha nada, só um pouquinho de fubá no armário, irmãos. Irmãos, quando nós fomos no mercado, completamos aquela obra, compramos algumas misturas, alguma coisa que faltava na cesta. E quando ele chegou, irmãos, que nós do mercado, nós tomamos café, falei, a nossa passagem aqui é breve, irmão, é muito rápido, nós precisamos ir embora, que hoje é dia 24, né, meia-noite é dia 25, as esposas estão nos esperando. E quando nós descarregamos as coisas que estavam dentro do carro, ele começou a chorar, Deus começou a visitar ele, a esposa, as crianças, com uma grande alegria. E eu perguntei para ele, o que foi, irmão? Ele falou, irmão, ontem eu fui dormir e era meia-noite, eu fiz uma oração e falei, Senhor, amanhã é dia 24, véspera de Natal, e na cidade aqui vai ter churrasco, vai ter festa, vai ter ceia, e eu não vou ter nada para dar para os meus filhos, mas hoje, olha, o Senhor preparou tudo isso para mim. Eu estou vendo que Deus ouviu a minha oração. Quando era meia-noite, irmãos, que ele estava orando para Deus que não ia ter nada para comer, nós estávamos aqui meia-noite conversando e o Deus trouxe o assunto dele e nos enviou naquela cidade. Naquele dia o Senhor supriu a necessidade, e eu creio que através desse testemunho o Senhor suprirá a tua necessidade. O Senhor é o Deus do milagre, é o Deus do já, é o Deus do impossível. O que é impossível para você hoje se tornará possível mediante o poder e a grandeza de Deus. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Confia no Senhor, acredite, saia dessa angústia, dessa aflição, deixe Deus entrar dentro do teu coração. Às vezes a opressão, as coisas da vida vão nos oprimindo, e nós deixamos de ver e reconhecer a grandeza de Deus no dia, no sol, nos pássaros, em tudo que a gente, no alimentar, no respirar. Deus está em tudo. Deus nunca nos deixou, Deus nunca te deixou e nunca te deixará. O Senhor vai chegar com uma grande obra sobre a tua vida. Confie, acredite, Deus te ama, Deus está no teu barco, Ele não vai afundar. O Senhor te tirará por cima dessa guerra, dessa luta, dessa perseguição, desse desânimo, desse jeito que você está. O Senhor te diz, você não vai terminar, eu vou chegar sobre a vossa vida, como eu cheguei na vida do irmão lá em Minas Gerais, eu também chegarei na vossa vida, suprirei a vossa necessidade e o meu nome será glorificado sobre a vossa vida. Fique com Deus, Deus abençoe. E estamos juntos aí na comunhão, vamos buscar a Deus. É tempo de crise, pandemia, mas o Senhor está buscando os verdadeiros, aqueles que amam a Deus. Não ame a placa, não ame o templo, não ame a religião, ame a Deus. Quem ama a Deus vive em paz com todos. Deus abençoe. Quem ama a Deus vive em paz com todos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz de Deus. Um grande abraço.